No capítulo anterior, Jino comenta que ela não queria que Kang visse sua cicatriz, pois ela se sentia muito feia, mas logo ela se recorda que Kang havia colocado o chapéu nela novamente e havia dito que ela continua muito linda mesmo com essa cicatriz. Michan então começa a bajular Kang, dizendo que se ele entrar para sua guilda ele irá dar uma casa para ele, e também lhe informa que Kang pode ficar em qualquer hotel que ele quiser, totalmente de graça. Então Sung pensa que esse cara não aprende mesmo, pois ele está puxando o saco de Kang de novo. Kang diz para Yoren não ser assim, então ele pede para ela deixá-lo apenas dar uma olhadinha na dungeon. Então ele toca no ombro de Yoren e ele diz que será bem rapidinho. Furiosa, ela chama Kang de maldito e pergunta o que ele estava pensando tocando nela. Logo em seguida ela dá um chute em Kang, mas ele rapidamente desvia, mas o que todos não esperavam é que Kang havia desequilibrado e estava caindo no portal da dungeon. Após Kang eliminar vários escorpiões, ele chega no nível 29, então ele comenta que agora está um nível para ter 9 invocações, e ele se pergunta qual o tamanho dessa dungeon, pois ele já andou tanto e ela simplesmente não acaba. Do lado de fora da dungeon, Sung e Michan estavam jantando, então Sung comenta que essa comida estava muito boa, mas logo alguém aparece por trás dele perguntando se Sung também tinha pedido um prato para ele. Então ao olhar, ele vê que era Kang. Sung ao ver Kang irritado, ele pergunta qual é o problema, então Kang pergunta se a Coreia ainda não foi unificada, e Sung responde que não. Kang então pergunta como assim com as masmorras aparecendo, eles ainda estão separados. Então Sung pergunta qual é o problema com isso. Então Kang diz para ele que ela havia recebido uma carta de recrutamento do exército. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Irritado, Kang diz que assim ele terá que dar um fim no líder da Coreia. Então Sung desesperado tenta impedir Kang, pedindo para que ele fique calmo, pois eliminar o líder da Coreia não fará com que ela seja unificada. Então Kang pergunta qual é outro método que ele teria, pois essa é sua melhor chance de evitar servir o exército militar. Sung pede para Kang se acalmar novamente, pois eles irão pensar num jeito melhor de resolver isso. Já iriam ouvir toda a barulheira, abre a porta, então ele avista Sung de joelho segurando Kang, e ele pergunta o que eles estão fazendo. Após esses eventos, Kang explica para ele o ocorrido. Então Jairin pergunta por que Kang estava preocupado com isso. Ele explica que despertados não se alistam como soldados normais, e que normalmente eles são despachados para as forças especiais. Então ele diz que se Kang realmente não quiser fazer isso, então ele pode servir o país de outro jeito. Kang pergunta como assim de outro jeito. Jairin explica que ele precisa se unir a uma guilda reconhecida e ajudar a subjugar os monstros quando eles te pedirem para fazer isso. Kang fica impressionado e comenta que Jairin realmente sabe de tudo, então ele sorri e diz que seu sonho é trabalhar um dia em uma grande guilda. Em outro local, o auxiliar de Michan vai em sua direção bastante animado, comentando que eles conseguiram. Então Michan pergunta por que Jung está tão animado. Então ele diz que Kang quer se encontrar com eles para falar sobre assuntos da guilda, e ele comenta que isso significa que ele quer se juntar à guilda deles. Michan pensa que ele havia ajudado Kang bastante, e que ele havia dito para Kang que eles poderiam ajudá-los ainda mais, caso ele aceitasse entrar para sua guilda. Então Michan sorri e diz que ele sabia que sua sinceridade visgaria aquele garoto. Jung elogia Michan, dizendo que ele é incrível, que ele havia conquistado outro grande feito, e logo Michan pede para Jung preparar as coisas para o encontro dele com Kang. Então ele informa que irá até o presidente da guild para dar as boas notícias. Algum tempo depois, Park ouve alguém batendo em sua porta, e após mandar entrar Michan aparece. Então ele pergunta a Michan se as negociações com Kang estão indo bem. Animado, Michan diz que sim, pois ele acabou de entrar em contato com eles. Então Park corre para apertar a mão de Michan, o parabenizando, dizendo que ele é incrível por conseguir convencer aquele garoto. Michan comenta que ele gostaria de falar sobre a posição de vice-presidente que eles haviam discutido antes. Então Park diz que se o líder do time Jivun concordar, eles irão progredir nesse assunto. Após esses eventos, Michan comenta que agora irá se encontrar com Kang. Então ele diz para Park que irá entender isso como aprovação sobre o cargo dele de vice-líder. Então o animado Park diz que é claro, e que ele pode considerar isso como sim. Momentos depois, no restaurante, Michan fica assustado e pergunta se ele havia ouvido errado. Então Kang diz que não, pois ele gostaria de criar uma guild com ele. Michan fala para Kang que ele veio falar com ele sobre se juntar à guild Yami. Então Kang pergunta por que ele faria isso,
pois na verdade ele quer que Jung e Michan se unam a ele. Michan então comenta que ele pensou que Kang estava aqui para falar sobre fazer um contrato com a Guilde Rami, e que isso o pegou de surpresa, pois ele está até mesmo sem palavras após receber uma proposta dessa. Jung então pergunta a Kang qual será as vantagens deles se juntarem a ele. Então Kang diz que irá dar a eles 1 milhão além do salário atual deles, e após ouvir essa proposta, Michan e Jung fica sem acreditar no valor, mas logo Michan diz que isso não é questão de dinheiro, pois ele é o líder do time da Guilde Rami. Ele explica que para ele é muito difícil conseguir um cargo desse, pois ele nem sequer é um despertado, e que para chegar até uma posição de líder de time de uma das melhores guildas é muito difícil. Então ele diz que ele não pode ir para outra guilda simplesmente por causa de dinheiro. Kang comenta que ele pode garantir que eles irão crescer e se tornar maiores do que a Guilde Rami, que na verdade ele está pedindo é que eles dois se tornem membros fundadores da guilda. Após esses eventos eles estavam indo embora, mas Jung então diz para Michan que ele irá sair da guilda e aceitar a proposta de Kang, e Michan pergunta se ele estava doido. Então Jung pergunta se não parece ser legal, pois Kang é um despertado de ranquear e ninguém solou uma masmorra de 5 estrelas antes, e que ele tem certeza que eles vão querer ser mais rápido do que a Guilde Rami. Ele comenta que mesmo que se ele continuar na Guilde Rami, ele nunca terá um cargo tão alto assim na corporação. Michan pensa que Jung tem razão, e que baseado em como Kang limpa as masmorras, ele definitivamente terá um futuro mais brilhante do que na Guilde Rami, mas por outro lado será difícil progredir na Guilde Rami, e que não importa quão grandes sejam suas conquistas, será difícil superar os membros fundadores para ele se tornar um vice-presidente ou um diretor. Michan então se lembra do dia que ele havia saído da sala de Park e ele havia ouvido Park dizer que ultimamente ele não tinha conseguido talentos bons e que havia sido pura sorte ele ter encontrado o Jinun. Michan então pensa que ele deveria ser grato por não ter sido ridicularizado ou zombado quando ele havia pedido o cargo de vice-presidente. Logo em seguida Michan diz para Jung que ele também irá sair da Guilde Rami e irá se juntar a Kang. Jung fica sem acreditar na decisão de Michan, e sorrindo Michan diz que para escalar posições mais altas, eles precisam assumir os riscos. Animado, Jung diz que essa foi uma ótima decisão, e que ele já está até mesmo com sua carta de demissão, e Michan pergunta se ele estava andando com essa carta o tempo todo. Jung sorri e diz que os trabalhadores de escritório não aguentam seus trabalhos. Logo Michan também tira uma carta de demissão toda amassada, deixando Jung impressionado. Ele pergunta se ele também tinha uma carta. Então Michan diz que assim como todos os trabalhadores do escritório, ele também não aguenta mais o seu trabalho. Michan então diz que ele estava carregando essa carta há tanto tempo que ela estava até mesmo bem amassada. Após eles chegarem na Guilde Rami estava tudo escuro e parecia que não havia ninguém no escritório, fazendo ele se perguntar se todos tinham ido embora. Mas após entrarem na sala, Park e os demais funcionários fazem uma surpresa os parabenizando. Então ele diz que Michan agora será o novo vice-presidente da guilda. Então Michan fica sem reação diante daquela surpresa. Momentos depois está rolando uma festa de promoção para Michan. Então Jung se aproxima dele, perguntando o que eles irão fazer agora, pois ele não conseguiria contar para ele sobre o pedido de demissão nessa situação. Preocupado, Michan diz que também que ele não sabe o que irá fazer. Então Jung malandramente entrega a carta de demissão para Michan, dizendo que um deles deve sair. Então sorrindo ele diz que como Michan é o vice-presidente, ele está pedindo sua demissão para ele. Irritado, Michan diz que Jung é malandro e que ele havia jogado toda a responsabilidade para ele. Jung sorri e diz que ele estava tão desconfortável que não conseguiria participar da festa mesmo e que ele irá embora. Então ele deseja boa sorte para Michan, mas antes que Michan possa fazer algo, Park pega em seu braço dizendo para ele participar da festa e contar como ele havia convencido Kang a entrar para sua guilde. Sem jeito, Michan pede para Park esperar um pouco, pois ele tem algo a contar. Então animado, Park pergunta o que seria e Michan fala que ele falhou. Então Park pergunta como assim ele falhou. Em seguida, Michan diz que ele falhou em contratar Kang e diz que ele sente muito. Logo Park muda sua expressão ficando bastante irritado, perguntando se Michan acha que isso deve ser resolvido com apenas um pedido de desculpa. Então logo em seguida ele pergunta se Michan quer ser demitido. Park pergunta se Michan sabe quantos recursos ele havia gastado para perseguir Kang. Então ele diz que só pedidos de desculpas não irá pagar por isso. E Michan então diz que ele esvaziou a agenda da dungeon e deixou Kang usá-la de graça. E ele também pagou pessoas para manipular o rank dele. Então Michan diz que ele foi realmente longe demais na tentativa de recrutá-lo, mas ele irá assumir toda a responsabilidade por tudo. Então Park pergunta como assim ele irá assumir a responsabilidade. Então Michan deixa sobre a mesa 2 cartas de demissão e diz que ele irá assumir toda a responsabilidade e irá se demitir da Guilde Rami juntamente com Jung. Park então pergunta se Michan ficou louco
e diz que ele não pode simplesmente se demitir assim e fugir depois de criar toda essa bagunça. Michan pensa que ele não precisa mais dar explicações, já que ele havia se demitido. Então ele sorri e dá as costas para Park e diz que ele já falou tudo o que iria falar e que ele irá embora. Park fica completamente irritado perguntando se Michan havia ficado louco, então os figurantes tentam contê-lo. E Michan então pensa que ele finalmente deu adeus a Guilherme e que agora será um novo recomeço para ele. Após Jung ver Michan sair, ele começa a sorrir dizendo que é por isso que ele gosta do líder do time, e mesmo ele sendo rude. Momentos depois ele se encontrou com Kang, então sorrindo ele os parabeniza dizendo que eles são bem-vindos à guilda Ardal. E Kang diz que como eles agora fazem parte do mesmo time, ele irá deixar a parte burocrata da guilda com eles. Então ele comenta que agora eles devem comemorar, e Michan pergunta se a reunião já irá acabar. Então Kang pergunta o que mais eles têm que falar, pois ele já decidiu o nome da guilda e que eles irão fazer o que ele pedir. Michan então preocupado se pergunta se está tudo bem o chefe da guilda ser tão desinteressado e que de alguma maneira não tem como ele ficar preocupado com isso. Então Michan comenta que espera que ele não tenha feito a escolha errada. Kang então estava chamando o Sungo para comemorar, mas logo Michan interrompe e diz que eles podem deixar de lado a questão deles se conhecerem, pois há coisas que eles precisam decidir primeiro, como sobre a raid da próxima dungeon da sexta saída da estação Seul, para que eles possam receber agendamento de outros times despertados e assim decidir os detalhes de como as raids deveriam acontecer. Então ele diz que isso não tem nada a ver com a criação da guild. Kang pergunta por que eles precisam de outras pessoas para usarem a dungeon, sendo que ele pode simplesmente ir sozinho. Mas Michan explica que isso seria melhor para os outros usarem a dungeon enquanto ele estivesse descansando, ao invés de simplesmente deixá-la sem uso. Kang comenta que isso é verdade, então ele se pergunta se tem mais alguma coisa. Então Michan diz que sim, pois para eles conseguirem estabelecer a guild, eles irão precisar pelo menos de 5 membros fundadores. Então Kang pensa que ele precisa de mais um, então ele comenta que irá chamar Jaerin, mas Sung diz que ele não pode, pois Jaerin ainda é menor de idade. Michan diz que adolescentes menores de idade não podem, então Kang pega seu celular e comenta que não conhece muitas pessoas, pois sua mãe também não irá funcionar. Mas logo ele sorri e diz que tem aquele cara. Então mais tarde o vendedor de celular aparece para se encontrar com Kang. Kang sorrindo pergunta se o vendedor havia trazido sua identidade e selo. Então tremendo de medo ele comenta que sim, mas antes de terminar de falar, Kang coloca a mão no ombro dele, chamando de golpista do telefone e dizendo que agora ele será o 5º membro da guild deles. Então Seung-gon fica sem entender. Logo em seguida Michan e os outros começam a arrumar a série da guild. E Jung comenta que agora essa está ficando legal. Então Seung olha para Kang e pensa que ele achava que isso era um golpe, pois aquele maluco havia batido nele até quase morrer e ainda havia roubado seu celular. Então ele pensa que esse cara é o Kang que ele havia visto na televisão. Jung comenta que todo dia sai uma notícia diferente sobre Kang. Então Michan comenta que ele é o 11º despertado de ranqueado do país e mesmo que ainda não seja oficial, ele é um dos mais fortes da história. Então ele comenta que não é estranho que todo mundo esteja reagindo a ele dessa forma. Seung olha para Jung e Michan, então ele pensa que esse cara conseguiu recrutar aqueles 2 caras da famosa Guilherme, e ele pensa que os benefícios de ser funcionário dele devem ser muito bons. Seung então pensa que isso será ótimo para ele, pois seus negócios não estavam indo muito bem. Jung se aproxima de Seung e pergunta qual era a sua relação com Kang, para ele ter o chamado para participar da guild. Então Seung fica assustado sem saber o que falar, pois ele na verdade o havia enganado vendendo um celular de péssima qualidade, fazendo-o passar por um top de linha. Jung pergunta se ele era amigo ou parente de Kang, pois ele veio correndo quando Kang o ligou. Então Jung comenta que Seung deve ser muito próximo dele. Então Seung pensa que ele veio correndo porque ele ficou com medo de apanhar novamente caso ele se atrasasse. Então ele se pergunta por que Kang o havia chamado para fazer parte disso. Então Seung se pergunta se Kang havia ficado com remorso de tê-lo espancado. Kang ao chegar comenta que está ficando legal a série. Então Michan agradece e pergunta se ele já havia acabado com a montagem da estratégia da raid das masmorras. Então Kang comenta que mais ou menos, pois na verdade foi Sungo que trabalhou duro. Michan ao ver Sungo parecendo um zumbi de cansado, pergunta se ele estava bem, mas Sungo apenas sai andando. E Jung comenta que mesmo que a raid tenha sido um sucesso, ele deve ter muitas coisas para escrever, já que a masmorra é de 5 estrelas. Mas após Sungo sentar na cadeira, ele praticamente desmaia. Então Jung diz que ele acha que Sungo vai precisar receber um seguro de vida ou algo assim. Então ele se pergunta que coisa branca é aquela que está saindo da boca dele. Momentos depois,
Na sala de reuniões, Kang diz que eles precisam decidir as coisas mais importantes. Então ele chama Michan e pergunta qual posição ele gostaria de ter na guilda, e Michan fica assustado sem entender. Então Kang diz que mesmo que ele só tenha poucas pessoas na guilda, ele precisa dar posições para cada um para que todos possam fazer seus trabalhos direito. Então Kang pergunta a todos quais posições eles desejam ter na guilda. Todos ficam assustados, sem saber o que falar. Então eles perguntam como assim eles podem escolher suas próprias posições, mas Kang ao ver que todos ficaram calados sem saber o que falar, ele pergunta a Michan quais são as posições que normalmente está disponível em uma guilda, e Michan responde que normalmente tem duas categorias de posições, uma para despertado e outra para funcionários normais, e que despertados seriam executivos, diretores e vice-presidentes, mas na verdade isso não é tão importante, pois na verdade o que importa para os despertados são os detalhes do contrato, como a taxa de pagamento para as raids e pagamento básicos e coisas assim. Kang então diz que entende e em seguida ele pergunta qual posição Sungo gostaria, e ao ouvir a pergunta de Kang, Sungo toma um susto, então ele sorri sem jeito e diz que ele já estava trabalhando para ele como gerente por um ano e que ele não sabe o que falar. Kang então diz que agora ele será promovido para diretor, e Sungo animado comenta que ele tem só 21 anos e já se tornou um diretor. Mas logo Kang desanima ele dizendo que Sungo será diretor de coleta de loot. Ao ouvir isso, Sungo fica triste e comenta que nunca pensou que houvesse um diretor para um cargo desse. Então ele fala que é melhor chamá-lo apenas de diretor, para que ele pelo menos se sinta importante. Em seguida, Kang pergunta a Michan como são chamados os departamentos. Ele responde que são finança, administração e vendas de apoio de gerenciamento. Kang pensa que como tem 3, ele dará para ele o cargo de gerente geral. Então Michan fica animado e comenta que ele fará o seu melhor. Ele pergunta a Jung o que ele gostaria de ser. Então Jung diz que se ele lhe der o cargo de chefe de departamento de apoio, ele ficará grato. Kang então concorda, e feliz Jung diz que ele irá fazer o seu melhor pela guilda. Então havia sobrado o Seungon, e ele estava olhando para Kang com vergonha. Kang pergunta o que ele ainda estava fazendo na sala, mas após Kang perguntar isso, todos se assustam. Então Michan pergunta a Kang se ele não estava aqui para ser um dos membros fundadores. Então ele diz que Kang havia dito que Seungon seria o 5º membro. Então Kang diz que ele só queria o nome dele, pois estava faltando um para formar a guild. Então Seungon fica perdido e os outros perguntam o que eles deveriam fazer com ele. E Kang diz que tem uma ideia. Então ele comenta já que ele está aqui, ele irá dar um trabalho que se encaixa com ele. Michan então pergunta como será o recrutamento de novos funcionários. Então Kang pergunta por que eles precisam de novos funcionários, e Michan explica que à medida que a guilda crescer, eles terão mais departamentos, então eles irão precisar de mais funcionários. Kang pega algo em seu bolso e ao colocar na mesa, ele diz que isso é sua isenção de alistamento militar, então ele pergunta se precisam mesmo de mais funcionários para isso. Michan ao pegar aquele papel pensa que agora tudo faz sentido Kang ter criado essa guild, pois foi por causa da isenção do alistamento militar. Mas ele pensa que Kang só precisava ter se juntado à guilda de Rami, então ele comenta que se ele tivesse feito isso, ele teria virado o chefe de departamento e estaria com a vida tranquila agora. Kang então pergunta por que Michan não responde, mas logo ele diz que sim irá precisar de mais funcionários, então Kang manda ele fazer o que for preciso para resolver isso logo, pois o trabalho de departamento de apoio será deixado nas mãos do gerente geral. Então Michan olha para Kang ainda sem acreditar no que ele tinha feito, e ele se pergunta se Kang estava fazendo isso porque ele confia nele ou porque era algo problemático de se fazer. Em seguida Kang diz que agora está tudo certo e que está na hora deles descansar. Em outro local, Jinun estava deitado e ao ver as notícias de Kang na televisão, sendo apontado como o 11º despertado de Rank A, então ela pensa que ele é super famoso. E em seguida ela vê várias notícias informando que Kang tem uma guild e entre outras notícias sobre o grupo dele. Ela pensa que então era esse tipo de pessoa que ela estava bebendo, mas ele parecia ser tão humilde, pois ele havia colocado o chapéu quando havia caído de sua cabeça e ainda tinha chamado ela de linda mesmo sem ele. Mas logo ela se levanta assustada, então ela sorri e se pergunta por que estava pensando nisso. Mas de repente 2 colegas de quarto dela entram reclamando que ela estava sem o chapéu. Então elas comentam que havia se assustado com essa cicatriz feia. Então elas dizem para a Jinun que ela tem que usar o chapéu o tempo todo e que ela tem que se lembrar que não mora sozinho nesse quarto. Então elas dizem para a Jinun ter bons modos. Logo o Jinun se desculpa, então os figurantes vão embora novamente, mas uma delas comenta que deveria juntar dinheiro para sair do dormitório primeiro, pois toda vez ela se assusta ao ver a cicatriz feia dessa garota. A outra então pede para falar abaixo, comentando que Jinun irá ouvir. A outra garota fala que ela não vai ouvir,
Mas caso ela ouça, ela não está falando nenhuma mentira. Ao ouvir essas palavras, Jinu fica bastante triste, comentando que ela não deveria ter nenhuma expectativa. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima aventura.